Oi, tudo bem? Eu sou a professora Camila, este é o canal Brasileirices. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E o vídeo de hoje é especial para quem fala inglês, porque hoje eu vou mostrar 6 dicas para vocês de mudanças na ortografia a partir de alguns padrões da língua inglesa. Vocês já vão entender, mas são 6 dicas super bacanas para vocês escreverem a palavra em português a partir de palavras que vocês já conhecem em inglês. Vamos lá! Bom, gente, as 6 dicas que eu vou dar hoje para vocês, eu retirei deste livro aqui, o Power Português, da Denise Coronha Lima. A Denise é uma super parceira do Grupo Sou Brasil e do Brasileirices. Eu descobri esse livro recentemente, não conhecia e adorei, porque ele mostra várias e várias diferenças entre o português e o inglês. O livro tá todo em inglês, inclusive, porque ele é totalmente direcionado para estudantes de português que tenham a língua inglesa como primeira língua ou que sejam falantes de inglês, porque é um guia de autoestudo, self-study. Então eu recomendo para vocês. Aqui na página 25 desse livro, a Denise criou essa seção do Spelling Changes. E aqui ela apresenta uma tabela com 31 diferenças ortográficas a partir de determinados padrões. Eu selecionei 6 e são esses 6 padrões que a gente vai analisar aqui hoje. Se você quiser saber outros e outras dicas, esse material tá bem completo também na parte de verbos. Então, se você quiser saber mais dicas sobre as diferenças entre o português e o inglês, eu recomendo que você conheça este livro aqui, Power Português. Obrigada, Denise, eu adorei. Vamos lá. A primeira diferença, lembrando que a gente está se baseando em padrões, né? Então, eu vou apresentar uma lista de algumas palavras e é o seguinte: a primeira coisa que vocês precisam saber, e essas dicas também funcionam para brasileiros que estão estudando inglês, né? Os padrões são os mesmos. Em inglês, existem várias palavras que possuem consoantes dobradas. Em português, as consoantes nunca dobram, nunca tem 2 letras, exceto, obviamente, com RR e SS. Então, palavras tipo carro e professora, vocês já sabem que tem dobrado, a letra dobra. Mas a gente não tem outras ocorrências em português. Ao contrário do inglês, que várias palavras têm as letras dobradas. Por exemplo, a palavra colloquial, que em português é igualzinha, mas com um L somente, coloquial. E interessante já começar a analisar a nossa pronúncia de L no fim da palavra, né? Que vai ter esse som de U. Então, coloquial, comercial e outras palavras que vão aparecer na nossa lista. Mas a seguir nós temos dólar. Lembrando que dólar tem o acento no O, mas um L somente. Não existem palavras em língua portuguesa com 2 L's. Só meu nome, Camila. Mas isso é coisa da minha mãe, tá? Depois vocês podem falar com ela e perguntar por que Camila tem 2 L's. Mas a maioria das Camilas brasileiras só tem um L, tá bom? Eu sou especial. Ilegal. Ilegal só tem um L e essa pronúncia de U. Ilegal. Intelectual. Ocasional. Uma dica dessa pronúncia de S entre 2 vogais, o som é bem vibrante. Z. Ocasional, oficial e tênis. Essa parece uma dica simples e boba, mas eu confesso para vocês que inclusive alunos mais avançados às vezes ficam loucos e se esquecem, deixam passar
e escrevem com letra dupla, letra dobrada. Então lembre-se que em português isso não vai acontecer, tá? É só com R, R e S, S. Então essas palavras aqui, elas não têm letra dobrada. Esse foi nosso primeiro padrão. Vamos para o segundo. O segundo, ele é bastante conhecido, inclusive entre brasileiros que falam e estudam inglês, que é quando você adiciona o mente aos adjetivos para transformar esses adjetivos em advérbios, né? Por exemplo, a palavra fácil é um adjetivo. Se você acrescenta o mente, vira facilmente. E assim nós temos um advérbio. Em inglês é basicamente a mesma coisa. Então, com algumas pequenas adaptações, basicamente, de novo essa palavra, nós vamos trocar o LY pelo mente. Às vezes, você vai precisar mudar algumas vogais, acrescentar uma vogal ou outra, mas essa dica é maravilhosa, né? Se é LY e é um advérbio, você vai transformar em mente. E assim nós temos as palavras basicamente, calmamente, que nós acrescentamos o A, pronúncia de U mais uma vez, calmamente, magicamente, fluentemente, frequentemente, recentemente, completamente. E olha, um que é parecido, né? Especialmente. Então, a gente vai precisar acrescentar a letra E aqui, nesse especially, né? A gente acrescenta o E. Isso acontece, inclusive, em outras palavras. A Denise, inclusive, coloca isso no material dela. Ó, snob, a gente coloca o E, né? Snob, esporte e estresse. Nós acrescentamos o E no começo da palavra. Em inglês começa somente com S, né? Tipo special. A gente coloca o E. Especial ou especialmente. Legal. Terceira dica, terceiro padrão. Vamos lá. Mude T no meio da palavra para C, né? Essential, que escreve com T em inglês, em português é C. E todas essas outras palavras vão ser com a letra C. Essencial, mais uma vez essa pronúncia de ao. Excepcional. Lembrando que esse P de excepcional, ele é bem produzido, ele é bem pronunciado para nós. Excepcional. Tem um pi ali. Excepcional. Inicial. Internacional. Nacional. Opcional e parcial. Isso foi bem tranquilo, né? Maravilha! Vamos para o quarto padrão que eu selecionei. Você vai adicionar M no final dessas palavras aqui. Por exemplo, bagagem, baggage. E essa dica funciona para espanhol, para francês, né? Várias outras línguas têm esse final igual, mas lembre-se que em português as palavras que terminam em agem, elas são sempre femininas. Então, a gente vai ter as palavras bagagem, que tem M no final e que é feminina. A bagagem. Bagagem, espionagem, garagem, imagem, massagem, passagem, sabotagem e voltagem. Tranquilíssimo, né? E mais uma vez, lembre-se que sempre em português essas palavras serão femininas. Quinta dica, também um padrão bem interessante. Quando termina em BLE em inglês, a gente vai trocar para VEL. Flexible é flexível.
Mais uma vez essa pronúncia flexível, horrível. Aqui tem os acentos, né? Preste muita atenção aos acentos. Impossível, terrível, tolerável, invisível. E o quinto padrão é para você mudar o TY para DAD. Se você quiser fazer essa pronúncia como eu, DAD, você pode, mas não é a única pronúncia que existe no Brasil. Você também poderia falar DADE, DADI, aí vai depender da variação que você tem mais afinidade. Então, a palavra capacity vai ser capacidade. E aí, a partir disso, nós temos cidade, comunidade, dificuldade, diversidade, liberdade, mentalidade, necessidade, possibilidade, sociedade e universidade. Lembrando aqui, ó, as palavras comunidade e dificuldade, você vai tirar a letra duplicada, como nós vimos no primeiro exemplo. Claro que esses são alguns padrões, existem exceções, casos especiais e diferenças, mas é um exercício muito interessante para você que fala inglês, fazer uma lista de palavras que você consegue formar a partir desses padrões. Sempre interessante a gente observar essas semelhanças das duas línguas. Você se lembra de outros padrões que existem da língua inglesa que podem ser aplicados à língua portuguesa? Fala para mim aqui embaixo nos comentários. Segue o Brasileirices lá no Instagram que sempre tem novidade. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links dos meus materiais de português, os meus cursos também. E é isso aí. A gente se vê. Um abraço, muito obrigada e até o próximo vídeo.